Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Cris, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que esse final de semana vocês tenham conseguido descansar bastante, porque agora é a hora de vocês escutarem um pouquinho sobre True Crime. Antes da gente continuar com o nosso episódio, eu gostaria de deixar aqui algumas informações. O caso de hoje, ele vai ser um pouquinho mais pesado, no sentido de que vai ter tortura, e a gente vai descrever um pouquinho sobre o que aconteceu com a nossa vítima de hoje. Então, querendo ou não, a gente vai abordar sobre esse assunto. Então, eu queria deixar para vocês aqui que se você não estiver sentindo bem mentalmente, eu peço que você não escute esse episódio. Não é um episódio fácil de se ouvir. Eu mesma, quando eu estava escrevendo, eu tive que parar várias vezes. Eu fiquei indignada quando eu ouvi sobre esse caso. Foi no podcast Killer Queens. E eu fiquei assim perplexa. Elas até falaram que depois elas super recomendavam a pessoa que eu conseguia ouvir o episódio todo para fazer uma outra coisa, ouvir uma série que gostava, ouvir um podcast sobre outra coisa, porque é um episódio em si, assim, é muito triste a história da Shanda. Então, eu queria já deixar aqui para vocês que não vai ser uma coisa fácil, até mesmo para mim, não vai ser fácil descrever para vocês tudo o que aconteceu com ela. Teve muita coisa que eu deixei de fora, porque eu acho que esse não é o intuito do podcast aqui, mas eu acho que é importante a gente descrever o que aconteceu com ela para vocês entenderem a raiva de todo esse caso. Eu não vou dar muito spoiler para vocês, porque eu não quero estragar a história para quem vai ouvir. Então é isso. Então vamos ao episódio de hoje. Antes de continuarmos com o episódio de agora, quero deixar para vocês aqui alguns avisos. Iremos abordar assuntos como tortura, violência e assassinato. Se vocês não estiverem se sentindo confortáveis com esse tipo de assunto, por favor, não escutem o episódio de hoje. O caso de hoje é sobre Shanda Sharer. A nossa vítima de hoje se chama Shanda Renee Sharer, nascida no dia 6 de junho de 1979. Ela é descrita como uma menina muito feliz e aquelas meninas super saltitantes e expressivas, sabe? Eu tenho uma amiga que é assim, inclusive. Me fez lembrar muito ela. Mas, enfim. Esse é um tipo de pessoa que Shanda é descrita. Em 1991, ela estava na escola com apenas 12 anos de idade. Ela era uma menina normal, que fazia coisas com amigos e fazia amigos com facilidade. Adorava ir aos bailes da escola para dançar com seus amigos. Ela era uma pessoa bem ativa na escola. Ela praticava vôlei, softball e participava do grupo de líder de torcida. Ela se mudou diversas vezes em sua vida, mas isso nunca permitiu com que ela fizesse novos amigos. Ela até se mudou para a Indiana, onde ela, em 1991, anda no nosso crime de hoje. Esse caso não tem muitas informações na internet. Eu não consegui muitas informações sobre o caso em si e sobre Shanda. Foi um caso bem famoso nos Estados Unidos, mas não tem muita coisa disponível na internet para a gente poder fazer uma discussão completa sobre a nossa vítima do caso de hoje. E pelo que parece, os parentes de Shanda não deram muitas entrevistas sobre o caso ou sobre ela. Eu cheguei até mesmo a ler o livro sobre o caso, eu até mesmo comprei o livro, mas eu não consegui achar nenhuma informação sobre ela, assim, que desse mais alguma descrição ou que desse uma boa introdução para falar sobre ela. E o nosso caso de hoje começa com uma briga. Amanda Havern, de 14 anos de idade, conheceu Shanda Sharer, de 12, no início do semestre na escola quando elas tiveram uma briga. No entanto, elas se tornaram amigas durante a descensão por causa dessa briga e mais para frente elas começaram a trocar cartas amorosas uma para a outra. Não é descrito em nenhum local qual era a sexualidade de Shanda. Então, não quero afirmar uma coisa que eu não sei, mas o interesse de Shanda tinha por Amanda era bem visível para todos na escola. Só que temos um problema logo de cara, porque a Amanda tinha uma namorada, chamada de Melinda Loveless. Nós iremos conversar mais sobre Melinda mais pra frente, mas não se esqueçam dela, ela vai empenhar um papel crucial no nosso caso de hoje. Em 1990, Melinda Loveless, de 14 anos, começou a namorar Amanda, depois que seu pai
deixou a família e sua mãe se casou novamente. Amanda se comportou de maneira totalmente fora do controle. Ela se metia em brigas na escola e relatou estar depressiva, o que levou ela a buscar aconselhamento psicológico na época pela separação dos pais. Em março de 1991, Melinda se assumiu para sua mãe como lésbica e de início ela ficou furiosa com a filha, mas ela acabou aceitando a sexualidade da filha. Com o passar do ano, o relacionamento de Amanda e Melinda se deteriorou. Melinda inicialmente ficou com ciúmes do relacionamento de Amanda e Xanda. Só com um evento mudou tudo para Melinda. Foi no começo de outubro de 1991. Amanda e Xanda compareceram a um baile juntas como um par uma da outra, onde Melinda as encontrou e as confrontou sobre por que Amanda estava com Xanda quando ela tecnicamente ainda estava namorando com ela. Embora Amanda e Melinda nunca tinham terminado o relacionamento de verdade, Amanda tinha saído com Xanda várias vezes e aparentemente elas estavam em um relacionamento já. Depois que Xanda e Amanda compareceram a um festival juntas no final de outubro de 1991, Melinda começou a discutir sobre a morte de Xanda e começou a ameaçar ela em público. Na verdade, é descrito que ela fez bullying com Xanda por muito tempo e fazia ameaças assim várias vezes com ela. Preocupados com o efeito do relacionamento da sua filha com Amanda, os pais de Xanda conseguiram com que a filha fosse transferida para uma escola católica no final de novembro. Amanda afirma que deu cartas de Melinda que ela tinha enviado para ela com ameaças de morte contra Xanda para um promotor juvenil, mas esse promotor nunca fez nada a respeito, até onde ela falou. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. Na noite de sexta-feira, do dia 10 de janeiro de 1992, Melinda Lopes atingiu seu ponto de explodir com tudo o que estava acontecendo. Sua namorada, Amanda, de 14 anos, estava atraindo com Xanda e ela estava cansada de tudo o que estava acontecendo. Agora era hora de mostrar para elas o quão sério ela era e o quão suas ameaças eram realmente de verdade. Laurie Tackett, amiga de Melinda, estava vindo da cidade para encontrar com ela e ela sabia que Laurie ficaria mais do que feliz em ajudá-la a colocar seu plano em ação. Melinda sempre achou Laurie um pouco estranha, porque ela se interessava por ocultismo e afirmava que ela tinha uma outra personalidade, que era vampira, mas ela, afinal de contas, uma amiga dedicada e sempre falava sobre matar alguém por diversão. Laurie pega duas das suas amigas no caminho para a casa de Melinda, Hope Rip e Toni Lawrence, de 15 anos, as duas, e Toni nunca tinha conhecido Melinda antes, e Hope a encontrou apenas uma vez ou duas. Quando as meninas chegaram até a casa de Melinda, todas subiram e começaram a bater um papo sobre o que a noite reservava. Todas elas mentiram para os pais naquele dia, dizendo que elas passariam a noite na casa de um amigo. Enquanto as meninas conversavam, Melinda simplesmente tirou a faca de cozinha do bolso e disse que ela iria usá-la para assustar alguém. Ela contou para Hope e Toni sobre os problemas que ela estava tendo com Xanda Sherry. Melinda conseguiu achar o endereço de Xanda, e em pouco tempo as meninas estavam no carro indo em direção à casa de Xanda. Elas tiveram dificuldade em localizar, mas depois de pedir informações, finalmente encontraram e estacionaram um quarteirão de distância. Como Hope e Toni nunca tinham visto Xanda ou conheciam ela, Melinda as instruiu a ir até a casa dela, afirmando serem amigas de Amanda. Melinda queria que as meninas conseguissem trazer Xanda para o carro para que seu plano começasse. Quando as meninas bateram na porta, Xanda atendeu. Hope e Toni explicaram que eram amigas de Amanda e que ela estava esperando por ela em um prédio de pedra deserto na floresta chamado de Castelo das Bruxas. Já fica aí um problema logo de cara. Nunca vá quando digam que você vai para um Castelo das Bruxas. Eu particularmente não iria, mas enfim, quem sou eu? Segue o fluxo aqui. Xanda disse que ela não poderia ir naquele momento porque seus pais estavam acordados. E ela disse que ela poderia sair depois da meia-noite se elas quisessem voltar. Hope e Toni concordam e voltam para o carro. Melinda estava com raiva porque Xanda não estava com elas, mas ela se acalmou quando elas contaram o plano de assustar Xanda. Como elas tinham bastante tempo disponível, as meninas resolveram ir a um show em um parque estadual próximo.
Já se passava da 00:30 quando as meninas voltaram para a casa de Xanda. Tony não queria mais voltar para a casa dela, então Hope e Laurie concordaram em ir. Melinda era a única do grupo que Xanda conhecia, então ela se escondeu no banco de trás com um cobertor. Xanda estava esperando na porta lateral quando Hope e Laurie chegaram. Elas explicam que Amanda estava esperando por ela e que elas tinham enviado para buscá-la. Xanda hesitou no começo, ainda meio duvidosa de que Amanda tinha mesmo pedido para suas amigas irem buscá-la, mas Hope conseguiu convencer ela, e logo todas estavam dentro do carro de Laurie. Tony deslizou para fora do banco do passageiro para frente, para que Xanda ficasse no meio, e elas começaram a dirigir em direção ao Castelo das Bruxas. Laurie explicou a Xanda que o Castelo das Bruxas ficava a uma curta distância de carro e que costumava ser o lar das 9 bruxas que controlavam a cidade. Enquanto dirigiam para o castelo, Hope fez diversas perguntas a Xanda sobre Amanda e sobre seu relacionamento. Xanda disse a elas que elas estavam saindo há um tempo e que ela realmente se importava com ela. De repente, Melinda colocou a cabeça no banco de fora e agarrou Xanda pelos cabelos e colocou a faca em sua garganta. Xanda começou a chorar e implorou para que Melinda não a machucasse, mas pelo resto da viagem, Melinda a repreendeu e repetidamente se referia a ela como uma vadia, o tempo todo segurando a faca com força contra sua garganta. Xanda estava chorando incontrolavelmente pelo resto do percurso, quando finalmente chegaram ao Castelo das Bruxas. Melinda e Laurie a puxaram para fora do carro e seguravam seus braços com força, enquanto Hope e Tony iluminavam a trilha pelo caminho com um isqueiro. Uma vez lá dentro do castelo, Melinda agarrou as mãos de Xanda, enquanto Hope a provocava com uma faca. Melinda então pegou várias joias de Xanda e ela e Tony colocaram nelas mesmas. Hope decidiu que gostava do relógio musical do Mickey Mouse que Xanda tinha, e ela pegou para ela. Estava muito escuro no castelo, então Laurie pegou uma camiseta velha e jogou fogo nela. À medida que as chamas cresciam, Laurie apontou para o fogo e disse para Xanda que era assim que ela ficaria no final da noite. Xanda estava tão assustada que nem conseguia falar. Ela apenas soluçava incontrolavelmente. Laurie estava ficando nervosa porque vários carros estavam passando pelo castelo e fossem para algum outro local que ela conhecia. Então, as meninas arrastam Xanda de volta para o carro e partiram com Xanda para a casa dela. Quando as meninas pararam em uma estação de posto de gasolina, Xanda foi enfiada para o banco de trás, coberta com um cobertor, enquanto Melinda ficava de olho para que nada fugisse do seu controle. Laurie colocou gasolina. Enquanto Hope entrou para pagar, Tony fez uma ligação para um amigo. Durante a conversa, Tony não mencionou nada sobre Xanda ser mantida em cativeiro. Para alguém que mais tarde afirmou que ela tinha sido algo muito perturbador para ela nunca fez nenhuma tentativa de tentar ajudar. Assim que Tony desligou o telefone, o grupo pegou a estrada novamente. Demorou quase 1 hora para as meninas chegarem em Madison, cidade onde Laurie morava. Laurie apontou para a casa dela, que era alguns quilômetros dali, e em seguida entrou em uma estrada velha e pararam. Hope e Tony saíram do carro e Melinda e Laurie arrancaram Xanda do banco de trás. Melinda desamarrou as mãos de Xanda e ordenou para que ela tirasse a roupa. Estava muito frio, então Tony e Hope voltaram para o carro e se posicionaram perto da janela para observar o que acontecia. Xanda ficou apenas de calcinha, enquanto Melinda ameaçava com a faca. Melinda, então, pega as roupas e joga para o carro, dizendo para as outras que era uma lembrancinha. Hope pegou o sutiã de bolinhas de Xanda e os colocou enquanto Tony ligava o rádio para escutar alguma música. Laurie agarrava as 2 mãos de Xanda e a segurou nas costas para que Melinda pudesse acertá-la. Xanda implorava para que ela deixasse ela em paz e jurava que ficaria longe de Amanda, mas cada apelo foi respondido com o comando de Melinda para calar a boca. De repente, Melinda deu um soco em Xanda, o mais forte que ela pôde no estômago, e Xanda foi derrubada no chão. Através de respirações ofegantes, Xanda implorou para que ela parasse de machucar ela. Mas isso não fez com que os ataques parassem, lembrando que Xanda tem apenas 12 anos de idade.
Melinda a pegou pelos cabelos e repetidamente bateu a cabeça de Xanda em seu joelho. Os golpes foram múltiplos, fazendo o aparelho de Xanda cortasse seus lábios e o sangue escorresse em sua boca. Enquanto Xanda estava deitada no chão gemendo, Melinda puxou uma faca e tentou cortar a sua garganta, mas a faca foi muito cega para cortar a pele de alguém. Hope, então, saiu do carro para ajudar e segurar Xanda, enquanto Melinda tentava colocar o pé com força na faca, mas novamente não teve efeito. Incapaz de cortar a garganta de Xanda, Melinda e Laurie se revezavam, esfaqueando Xanda no peito com a faca. Os ferimentos não foram graves o suficientes para causar uma morte instantânea. Então, Laurie decidiu que elas teriam que estrangular Xanda e correram de volta para o carro para pegar um pedaço de corda. Xanda continuou a implorar por sua vida, mas Melinda simplesmente riu da cara dela. Quando Laurie voltou com a corda, Melinda se sentou nas pernas de Xanda enquanto Laurie montou em seu peito. Laurie, então, enrolou a corda em volta do pescoço de Xanda e puxou com força até que o corpo de Xanda ficasse mole. Sem saber se Xanda estava realmente morta, as meninas jogaram seu corpo no porta-malas e dirigiram para a casa de Laurie. Quando vocês acham que acabou, infelizmente não acabou. Quando o grupo chega na casa de Laurie, as meninas subiram para o quarto e elas jogaram algumas pedras e tentaram ver o futuro delas. Assim que Laurie disse que elas teriam um futuro bom, seu cachorro começou a latir. Quando as meninas escutaram na janela, elas puderam ouvir os gritos abafados de Xanda. Isso mesmo, Xanda ainda estava viva. Laurie correu para a cozinha, pegou uma faca e saiu correndo. Ela abriu o porta-malas e, sem aviso, esfaqueou Xanda várias vezes, na esperança de silenciá-la. Terminando, Laurie fecha o capô do carro e voltou para o quarto, onde os outros esperavam por ela. Ela estava coberta de sangue. Após uma breve pausa, Laurie anuncia que ela precisava dar uma volta e Hope e Tony recusaram, então Melinda foi com ela. Enquanto Melinda e Laurie dirigiam, elas decidiam o que fazer pela frente. Elas pararam para ver se Xanda estava morta. Quando a tampa do porta-malas se abriu, Xanda se sentou, coberta de sangue, com os olhos revirados. Ela tentou falar, mas ela só conseguiu pronunciar a palavra mamãe. Laurie então enfiou a mão no porta-malas e pegou uma chave de roda e atingiu Xanda na cabeça. Ela então fechou o porta-malas com força e partiram novamente. Pouco tempo depois, enquanto viajavam pelas estradas silenciosas, ouviram ruídos de gargarejos vindo do porta-malas. Laurie rapidamente parou o carro no acostamento para avaliar a situação. Melinda ficou dentro do carro, enquanto Laurie caminhava até o carro para abrir o porta-malas. Xanda estava deitada de lado. Ela parecia estar pintada de vermelho de tanto sangue, e estranhos ruídos ofegantes e borbulhantes estavam vindos dos seus ferimentos no peito dela. Laurie agarrou a chave de roda novamente e bateu com força na cabeça de Xanda várias vezes. Um dos golpes foi tão forte que um pedaço de crânio de Xanda se quebrou. Satisfeita com seu trabalho, Laurie fechou o porta-malas e voltou para a frente do carro. Quando ela entrou, colocou a chave de roda debaixo do nariz e cheirou. Sim, ela fez isso. E ela começou a rir e explicava o que havia acontecido e acenou com a chave de roda sobre o nariz de Melinda. O sol estava começando a nascer, então elas decidiram voltar para a casa de Laurie para queimar o corpo de Xanda. Ao longo do caminho, elas pararam várias vezes para tentar controlar Xanda com uma chave de roda. Não se sabe quantas vezes elas pararam para fazer isso. De volta para casa, as duas meninas acordaram Hope e Tony e se gabaram dos golpes que elas deram em Xanda. Depois, elas explicaram seu novo plano. E as meninas a seguir montaram uma pilha de madeira para fazer exatamente o que vocês estão pensando. As meninas rapidamente descobrem que o seu plano não funcionaria. A pilha estava coberta de gelo e não conseguiram nada para começar um fogo. Então, Laurie decidiu mostrar a Hope seu trabalho. Tony disse que ela não queria olhar o corpo, então ela foi instruída a ligar o carro e acelerar o motor se Xanda começasse a gritar. Então Laurie abriu o porta-malas e Hope notou uma garrafa de produtos de limpeza ao lado do corpo de Xanda. Então ela a pegou e começou a borrifar nos produtos de limpeza na pele de Xanda toda machucada.
Enquanto o produto caía em suas feridas, Chanda de alguma forma conseguiu ter forças para se sentar. Seu corpo estava coberto de sangue e seus olhos agora eram puro branco. Chanda começou a balançar para frente e para trás, enquanto Lori falava com ela, mas ela não conseguiu responder nada. Em algum momento, as evidências sugerem que as meninas sodomizaram Chanda com uma chave de roda. No entanto, nenhuma delas jamais admitiu os ferimentos infligidos na cavidade anal de Chanda. A mãe de Lori então gritou, fazendo com que Lori batesse a porta-malas com força na cabeça de Chanda. Assim que ela voltou para casa, as meninas decidiram que era hora de acabar com a vida de Chanda de uma vez por todas. Enquanto as garotas dirigiram pela estrada, elas novamente concluíram que a melhor maneira de se livrar de Chanda era queimá-la. Lori apareceu com um poço de gasolina, então, e resolveu encher o tanque e pediu para Tony para que comprasse uma garrafa de refrigerante de 2 litros para elas encherem de gasolina. Terminando seus negócios no posto de gasolina, as meninas dirigiram para Lemon Road. Hope estava familiarizada com a área e sugeriu que seria um local perfeito para se livrar de Chanda. Enquanto avistaram uma velha estrada, elas viram um carro e pararam com ele. Lori abriu o porta-malas e Melinda e Hope ajudaram a pegar Chanda com um cobertor com o qual ela havia coberto antes. Tony optou em não ajudar e ficou sentado observando enquanto elas carregavam Chanda a vários metros de distância do carro para deitá-la no chão. Hope pegou a garrafa de gasolina e derramou uma quantidade significativa em Chanda. Então, Lori riscou um fósforo e jogou no corpo encharcado de gasolina de Chanda. A gasolina acendeu instantaneamente e o fogo parece estar queimando bem. As meninas pularam de volta para o carro e começaram a se afastar, enquanto Melinda ficou nervosa e disse para Lori dar meia volta. Ela queria ter certeza que o corpo estava queimando. De volta ao local, Melinda agarrou a garrafa de gasolina que tinha e correu até o corpo de Chanda. Ela ficou olhando momentaneamente enquanto Chanda se enrolava em uma posição fetal e sua língua estava agora entre a boca. Depois de sentir que tinha visto o suficiente, ela derramou a garrafa de gasolina no resto do cadáver fulminante de Chanda e correu de volta para o carro. Melinda pensou que os espasmos da morte de Chanda eram engraçados e ela os descreveu para as outras meninas. Chanda estava finalmente fora da vida de Melinda para sempre. Lori parecia se divertir com o crime e Hope e Tony não devem ter ficado muito abaladas porque elas tiveram diversas oportunidades durante a noite de pedir ajuda para Chanda, mas optaram por não fazer nada. Todos os esforços as cansaram, então elas pararam em um McDonald's no caminho da volta. Durante o café da manhã, Lori e Melinda brincaram várias vezes sobre a semelhança das salsichas que comiam com Chanda. Depois disso, Lori levou Hope e Tony para suas casas e foi com Melinda para a casa dela. Na manhã de sábado, dia 11 de janeiro de 1992, Don Foley, residente da cidade de Indiana, e seu irmão Ralph estavam caminhando e caçando pássaros no condado de Jefferson, quando elas avistaram um objeto estranho no campo de soja perto da Lemon Road. O primeiro pensamento de Ralph foi que o objeto era um corpo, mesmo que na sua cabeça ele pensava que aquilo não poderia ser um corpo. Mesmo assim, os dois homens foram olhar mais de perto. À primeira vista, parecia ser um boneco inflável de borracha que alguém havia descartado e queimado, mas numa inspeção mais detalhada, a realidade tornou terrivelmente aparente. O objeto não era uma boneca, e sim restos carbonizados de um corpo humano. Além de uma calcinha, o corpo estava nu, extensivamente queimado da cintura para cima. As pernas da vítima foram abertas, como se tivessem sido colocadas, e os braços estavam esticados para o céu, em punhos cerrados. A vítima parecia ser uma mulher jovem, mas o peito estava tão queimado que eles não puderam dizer. O mais horripilante de tudo era o rosto da vítima. Ela estava com os olhos vazios, sem cor. A boca estava bem aberta, expondo os dentes fortemente cerrados com a língua. A cena foi brutal. Uma de nenhum dos dois iria esquecer tão cedo.
É então que eles acionam a polícia e, como não havia nenhum assassinato no condado de Jefferson há mais de 3 anos, o detetive estava meio cético com a situação dos irmãos. No entanto, quando ele chegou no local, as dúvidas deles foram apagadas e ele imediatamente comunicou ao rádio que solicitava a presença do xerife no local. Levou mais de 1 hora para o xerife chegar na cena do crime. À primeira vista, ele ficou chocado. Ele já tinha visto muitos cadáveres durante seu tempo na polícia, porém, nunca em um estado tão terrível. Ficou imediatamente óbvio para o gabinete do xerife que não tinham recursos para lidar com uma investigação adequada. Então, o xerife comunica com rádio com a polícia do estado de Indiana para pedir ajuda. Um sargento e um expert em forense ficou claro que a substância inflamável que havia sido usada para destruir evidências físicas. Examinando a área genital da vítima, notou que a calcinha da vítima havia sido puxada para o lado e a condição do seu corpo indicava abuso sexual anal nela, antes ou imediatamente após a morte. Enquanto o especialista forense examinava o corpo, o detetive descobriu a garrafa de plástico derretida contendo vestígios de gasolina no mato próximo. Enquanto o legista chegou no local, o especialista coletou amostras de cabelo da vítima e removeu o anel de um de seus dedos. De acordo com o livro Cruel Sacrifice, da Aphrodite Jones, o sentimento inicial dos investigadores era de que o assassinato era resultado de um tráfico de drogas mal feito, mas eles não conseguiam entender o porquê o corpo havia sido deixado à vista de todos. Se o assassino ou assassinos teriam simplesmente carregado o corpo por mais de 20 metros no mato, eles poderiam levar anos para ser identificado. A explicação mais plausível era de quem cometeu o assassinato presumiu que o corpo ficaria inidentificável pelo fogo. Acho que depois de tudo que descrevi para vocês até agora, precisamos dar uma pausa no que aconteceu com Shanda e infelizmente temos que falar sobre quem são essas pessoas monstruosas que fizeram isso com a nossa vítima de hoje. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a pessoa que vocês mais devem estar querendo saber, Melinda Loveless. Melinda Loveless nasceu no dia 28 de outubro de 1975, caçula de 3 filhas, filhas de Marjorie e Larry Loveless. O pai de Melinda foi convocado para o exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã e, apesar de terrivelmente marcado emocionalmente, foi tratado como um herói em seu retorno. A mãe de Melinda mais tarde o descreveu como um homem que usava roupas íntimas e maquiagem dela e das suas filhas, que era incapaz de permanecer monogâmico e que tinha uma mistura de ciúmes e fascínio ao vê-lo fazer sexo com outros homens e mulheres. Quando ambos os pais trabalhavam, a família vivia financeiramente bem, morando em um subúrbio de classe média alta em Indiana. O pai de Melinda era violento e abusivo. Não costumava dividir sua renda com a família e gastava impulsivamente todo o dinheiro que gastava consigo mesmo, principalmente com armas de fogo, motocicletas e carros. Ele entrou com um pedido de falência em 1980. Membros da família descrevem o casamento do casal como sem amor e as filhas visitavam as casas do parente. Aparentemente, elas pareciam com muita fome, porque não tinha comida suficiente em casa. Durante uma orgia com outro casal na casa deles, a mãe de Melinda tentou suicídio, ato que se repetiria várias vezes durante a infância de suas filhas. Quando Melinda tinha 9 anos, o pai de Melinda estuprou um grupo de amigas da esposa. Após disso, ela tentou se afogar. Depois desse incidente, ela se recusou a fazer sexo com ele por 1 mês, até que ele a estuprou enquanto suas filhas ouviam o evento através da porta fechada. No verão de 1986, depois dela não o deixar ir para a casa de 2 mulheres que ela conheceu no bar, o pai de Melinda espocou a mãe delas com tanta força que ela foi hospitalizada. Ele foi condenado por agressão. A extensão de abuso do pai de Melinda com suas filhas e as outras crianças não é claro. Vários depoimentos no tribunal alegam que ele acariciou Melinda quando era criança, molestou a irmã de 13 anos de Melinda no início do casamento e molestou o primo das meninas, de 10 anos aos 14 anos. Ela dormiu na cama com ele até que
ele abandonou a família quando ela tinha apenas 14 anos. O pai dela era verbalmente abusivo com as suas filhas e disparou uma arma na direção da irmã mais velha de Melinda, Michelle, quando ela tinha apenas 7 anos, errando intencionalmente. Ele também envergonhava seus filhos ao encontrar suas roupas íntimas e ficava cheirando as roupas íntimas das filhas na frente dos outros membros da família. Por 2 anos, começando quando Melinda tinha 5 anos de idade, a família estava profundamente envolvida na Igreja Batista de Graceland. Os pais dela se confessaram, se recusaram a beber e se envolver com outros casais enquanto eles eram membros. O pai dela se tornou pregador leigo batista e a mãe se tornou enfermeira da escola. Mais tarde, a igreja providenciou para que Melinda ficasse num quarto do motel com um homem de 50 anos para um exorcismo de 5 horas. Totalmente bizarro isso. O pai dela tornou-se conselheiro patrimonial da igreja e adquiriu a reputação de ser muito ousado com as mulheres, chegando a tentar estuprar uma delas. Após esse incidente, os pais de Melinda deixaram a igreja e voltaram às suas antigas profissões e à bebida. Em novembro de 1990, depois do pai de Melinda foi pego espionando ela e uma amiga, a mãe dela o atacou com uma faca. Ele foi enviado para o hospital. Ela tentou suicídio novamente e suas filhas chamaram as autoridades. Depois desse incidente, o pai de Melinda pediu o divórcio e se mudou para a Flórida. Melinda se sentiu arrasada, especialmente quando o pai se casou novamente. Ele enviou cartas para poder ter um contato com ela por um tempo, mas acabou se afastando dela por completo, e em dezembro de 1998 ele faleceu. Então, o que já vimos aqui é um adolescente com diversos problemas em casa, cheio de traumas, como por exemplo da sua mãe tentando suicídio diversas vezes, e o seu pai abusivo fisicamente e psicologicamente. Felizmente, essa é uma receita para o desastre. Nós já estamos cansados de ver e ouvir casos de criminosos e até podemos colocar aqui os famosos serial killers que tiveram algo na infância que desencadeou os eventos mais para frente para que eles se tornassem as pessoas que eles se tornaram. Lógico que não podemos justificar os atos como esse como uma infância ruim e problemática. Todos nós enfrentamos os nossos traumas da nossa vida e isso não nos faz nos tornarmos pessoas ruins. Acredito muito nas escolhas que nós fazemos e no que temos que pagar pelas ações que cometemos. Mas esses traumas nos ajudam a ter uma ideia do porquê Melinda era desse jeito, porquê ela agiu dessa maneira tão violenta e o porquê ela agiu dessa forma depois de um término de namoro. Agora vamos falar de outra pessoa que desempenhou um papel muito importante na nossa história. Laurie Tackett. Mary Lorraine Laurie Tackett nasceu no dia 5 de outubro de 1974. Sua mãe era uma cristã pentecostal fundamentalista e seu pai era um operário de fábrica com 2 condenações criminais na década de 1960. Laurie afirmou que ela foi molestada pelo menos 2 vezes quando ela era criança, aos 5 e aos 12 anos de idade. Em maio de 1989, sua mãe descobriu que Laurie estava trocando vestido por calça jeans na escola e, após o confronto naquela noite, tentou estrangulá-la. Os assistentes sociais acabaram se envolvendo e os pais de Laurie concordaram em fazer visitas não anunciadas para garantir que o abuso infantil não estava acontecendo dentro de casa, mas estava acontecendo. Enfim, Laurie e sua mãe entraram em conflito quase sempre. A certa altura, sua mãe foi para a casa de Hope Rippey depois de saber que o pai de Hope havia comprado um tabuleiro para suas filhas. Ela exigiu que essa tábua fosse queimada e que a família de Hope fosse exorcizada. Laurie se tornou cada vez mais rebelde após seu aniversário de 15 anos e ficou fascinada com o ocultismo. Ela costumava tentar impressionar seus amigos, fingindo estar possuída pelo espírito de Diana, a vampira. Laurie começou a se automutilar, especialmente no início de 1991, enquanto começou a namorar uma garota que estava envolvida na prática. Seus pais descobriram a automutilação e a internaram em um hospital no dia 19 de março de 1991. Ela recebeu a prescrição de antidepressivo e foi liberada.
2 dias depois, com a namorada e Tony Lawrence, Lori cortou profundamente seus pulsos e voltou ao hospital. Após o tratamento do seu ferimento, ela foi internada na ala psiquiátrica do hospital. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e confessou que tinha alucinações desde criança. Esse transtorno é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade em relacionamentos, autoimagem, humor e comportamento, bem como hipersensibilidade à possibilidade de rejeição e abandono. A pessoa que sofre esse tipo de transtorno pode recorrer a ações autodestrutivas para conseguir lidar com o fato de estar sozinha ou para evitar que isso aconteça. Ela recebeu alta no dia 12 de abril. Ela abandonou o ensino médio em setembro de 1991. Lori ficou em Louisville em outubro de 1991 para morar com alguns amigos. Foi lá que ela conheceu Melinda e as duas se tornaram amigas no final de outubro. E agora vamos falar das outras 2 meninas que empenharam um certo papel importante no assassinato e na tortura de Chanda Sherry. Hope Anna Rippey nasceu no dia 9 de junho de 1976. Seus pais se divorciaram em fevereiro de 1984 e ela se mudou com a mãe e o irmão para Quincy, Michigan, por 3 anos. Ela afirmou que morar com a família em Michigan foi um tanto turbulento. Seus pais retornaram ao relacionamento em Madison em 1987. Ela se reuniu com amigos Lori e Tony Lawrence, que ela conhecia desde a infância, embora seus pais vissem Lori como uma má influência. Assim como as outras meninas, Hope também começou a se automutilar quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Tony Lawrence nasceu no dia 14 de fevereiro de 1976. Ela era amiga íntima de Hope desde a infância. Ela foi abusada por um parente aos 9 anos de idade e foi estuprada por um adolescente aos 14. Embora a polícia tenha emitido apenas uma ordem para que o menino ficasse longe de Lawrence. Ela procurou aconselhamento psicológico após esse incidente, mas ela não seguiu adiante com esse tratamento. Ela se tornou, de acordo com o livro, promíscua, começou a se machucar e tentou suicídio na 8ª série. Uma coisa que todas têm em comum é, de certa forma, foram abusadas quando elas eram mais novas. Lembrando que elas tinham entre 14 e 17 anos na época que aconteceu o crime contra a Chanda. Mas como eu falei antes, nada nunca vai justificar essa maldade dessas meninas, principalmente de Melinda e Lori. Por mais que Hope e Tony não fizeram nada com Chanda em si, elas participaram e não fizeram nada para parar com as outras 2 amigas dos atos horríveis que elas estavam fazendo com Chanda. Nada vai justificar a maldade e crueldade dos atos cometidos na noite de tortura e assassinato de Chanda Sherry. Às vezes nós focamos nos criminosos para que a gente possa entender por que eles fizeram isso, apesar de tudo que elas passaram, nada vai justificar ou o famoso passar um pano para essas pessoas. Agora vamos aos desdobramentos do que aconteceu depois da tortura e assassinato de Chanda Sherry. Os pais de Tony, mais tarde naquele dia, estavam passando a noite no sábado assistindo televisão, quando a sua filha mais nova, Tony, entrou em casa pela frente, seguida pela sua melhor amiga Hope e os pais dela. Antes que os pais pudessem falar alguma coisa, Tony começou a falar coisas sem sentido, obviamente chateada e quase em um estado de choque. Preocupado, o pai de Tony insistiu para que a esposa levasse Tony para outra sala enquanto eles conversavam com os pais de Hope. O pai de Hope disse ao pai de Tony que as meninas haviam testemunhado um assassinato naquele dia. Ele disse que os detalhes eram incompletos, mas que sentia que estava dizendo a verdade. Depois de absorverem o que tinha acabado de ouvir, o pai de Tony pediu para que os pais de Hope o acompanhassem até a delegacia, mas eles se recusaram, insistindo que eles tinham que ir falar com o advogado primeiro. Quando os pais de Tony e ela chegaram no gabinete do xerife, o detetive ficou ciente de que os pais queriam falar sobre um possível assassinato e ele imediatamente os conduziu para seu escritório. Tony Lawrence afirmou que passou a noite anterior com as 2 amigas, Hope Rippey e Lori Tackett, e as 3 dirigiram para pegar Melinda Loveless, uma amiga de Lori de qual Tony não conhecia antes.
Depois de perder Melinda, elas foram no show por algumas horas e voltaram para casa. Tony disse que no caminho de volta, Melinda começou a falar sobre uma garota chamada Shanda e dizendo que essa menina estava tentando roubar sua namorada e que ela queria matá-la. Antes de Tony e seus pais deixarem a delegacia, eles informaram ao xerife sobre o plano dos pais de Hope de conseguir um advogado. Enquanto decidiam o que iam fazer a seguir, o detetive responsável recebeu um relatório de uma pessoa desaparecida no condado de Clark. Shanda Scherer, de 12 anos, foi dada como desaparecida pelos pais cerca de 8 horas antes. O detetive sentiu em seu coração afundar ao ler a descrição do cabelo loiro e 1,5 metro de altura. Essa descrição combinava com a Jane Doe, que ele tinha identificado na Lemon Road. O detetive iniciou a papelada para mandados de prisão para Lori e Melinda. Enquanto os investigadores começavam a colocar a papelada em ordem, eles receberam a notícia que os dentes das vítimas correspondiam ao registro dentário de Shanda Scherer. Não importa em que direção o caso se toma agora, a parte mais difícil estava por vir. O xerife tinha que notificar aos pais de Shanda sobre o que aconteceu com sua filha. Os pais de Shanda ficaram entusiasmados no começo quando a polícia entrou em contato com eles. Eles tinham certeza de que sua filha havia sido encontrada e que eles se reuniriam com ela. No entanto, assim que eles viram a expressão no rosto do detetive, souberam que algo de terrível havia acontecido. Não havia uma maneira certa de dizer aos pais que seu filho estava morto. Independentemente da sensibilidade da pessoa que queria falar com os pais de Shanda, o impacto na família permaneceu o mesmo. Quando o detetive disse que Shanda havia morrido, a família de Shanda e principalmente a mãe de Shanda ficou histérica. Quando eram quase 2 horas da manhã, o xerife e o detetive mantiveram mandados de prisão para Lori e Melinda. O veículo de Lori Tackett foi localizado na casa da mãe de Melinda, então foi lá que os investigadores decidiram cumprir o mandato. Quando os 2 homens bateram na porta, a mãe de Melinda atendeu. Ela rapidamente explicaram por que eles estavam ali e perguntaram aonde estavam as meninas. A mulher disse que elas estavam no andar de cima, então os investigadores subiram e foram até o quarto de Melinda. Entrando no quarto, eles encontraram Melinda e Lori na cama dormindo e o detetive gritou para que elas se levantassem. Assim que as duas acordaram, ele as informou que ambas estavam sendo presas sob acusação de assassinato. As 2 adolescentes foram conduzidas para fora de algemadas e transportadas para a delegacia, onde foram presas. Enquanto isso, no domingo de manhã, o patologista conduziu uma autópsia no corpo de Shanda. O procedimento revelou que ela tinha sofrido vários ferimentos. Marcas de ligaduras foram encontradas em seus pulsos e várias lacerações na cabeça, pescoço e pernas. Os dedos de Shanda foram distorcidos, que tiveram que ser cortados para obterem impressões digitais. Sua mandíbula foi removida para que seu dentista fizesse a identificação positiva. A parte superior de seu corpo estava coberta de queimaduras de 3º e 4º grau e sua língua estava projetada entre os dentes cerrados. Lacerações no ânus e no reto foram indicadas com objetos contundentes que haviam sido inseridos. Além disso, a extensão do sangramento retal mostrou que ela estava viva no momento da agressão. O mais revelador de tudo foi a descoberta da fuligem na área superior aérea, indicando que ela ainda estava viva quando ela foi incendiada. Os investigadores questionaram Melinda e Lori antes de transportá-las para o tribunal. Uma única acusação de assassinato foi registrada contra as 2 meninas e um advogado foi nomeado para representá-las. Em uma audiência separada, o juiz dispensou as 2 meninas do sistema judicial juvenil e determinou que elas seriam julgadas como adultas. Após a audiência de Melinda e Lori, o promotor falou com o advogado de Hope sobre o envolvimento dela. A essa altura, a mídia estava louca sobre esse caso e ela estava em manchetes nacionais. O público ficou em choque e exigiu justiça rápida por Shanda. A atenção da mídia também trouxe vários adolescentes que conheciam o acusado e sentiram que tinham informações interessantes para contribuir. Aparentemente, Melinda e Lori confessaram para pelo menos 3 pessoas
duas das quais rapidamente fizeram declarações ao xerife e detetive do caso. Fatos estavam começando a se encaixar e os investigadores estavam tentando juntar as peças que haviam acontecido com Chanda. Enquanto cada uma das garotas tentava minimizar seu próprio papel no assassinato, a maioria de suas declarações correspondiam. O promotor do caso estava muito confiante. Não havia como trazer Chanda de volta, mas ele estava determinado a fazer justiça. Não demorou muito para que o promotor apresentara acusações contra Hope Rippey e Toni Lawrence. Então, em março de 1992, ele acusou as duas meninas de homicídio, incêndio criminoso, agressão com arma letal, agressão agravada, confinamento criminal e intimidação. Durante a acusação, o juiz renunciou ambas ao sistema adulto, então seriam julgadas como adolescentes. Após sua breve aparição, foram levadas para a prisão do condado de Jefferson para aguardar julgamento. Mais tarde, Melinda e Lori foram apresentadas ao juiz e acusadas de 7 crimes adicionais, incluindo abuso sexual infantil e desvio de conduta criminal. Um mês depois, o promotor apresentou uma acusação adicional de homicídio culposo contra Melinda e Lori. Toni Lawrence aceitou um acordo judicial com o Estado, em troca de testemunhas contra as outras 3 meninas e uma confissão de culpa na acusação de confinamento criminal. O promotor concordou em retirar todas as acusações contra Toni. Por essa confissão de culpa, Toni enfrentaria 6 anos a 20 anos atrás das grades, critério do juiz. Muitas pessoas ficaram muito zangadas, com razão, com esse acordo judicial, mas o promotor sentiu que era necessário ter uma testemunha ocular e, impassíveis com essa nova testemunha do Estado, Melinda, Lori e Hope repetidamente se recusaram sobre as ofertas do Estado. Em resposta, o promotor apresentou especificações de pena de morte contra Melinda e Lori. Além disso, ele apresentou uma outra acusação de conspiração de ambas as meninas por cometer assassinato. Por conta da idade de Hope, o promotor não apresentou especificações de pena de morte contra ela. Em 17 de agosto de 1992, Toni Lawrence foi encontrada caída em sua cela. Ela foi levada às pressas para um hospital, onde foi determinado que ela teve uma overdose por lorazepam, um medicamento antidepressivo. Mais tarde, se soube que ela havia guardado doses diárias prescritas há um tempo para tentar suicídio. Toni ficou inconsciente, em coma, e permaneceu na unidade terapêutica intensiva, na UTI, por 11 dias antes de se recuperar a consciência. Após sua recuperação, o juiz ordenou que ela fosse transferida para uma facilidade de saúde mental para uma avaliação. Toni permaneceu sob a custódia das autoridades de saúde mental até outubro de 1992, quando ela foi transferida de volta para a prisão. Em setembro de 1992, Melinda e Lori decidiram aceitar um acordo judicial do Estado. Ambas se declararam culpadas de assassinato e tortura de Chanda Sharer e de incêndio criminoso e confinamento criminoso. Em troca, o Estado retiraria todas as outras acusações e retiraria as especificações de pena de morte contra elas. O acordo especificava que ambos cooperariam com o Estado e que suas sentenças finais fossem executadas simultaneamente. De acordo com o livro Cruel Sacrifice, apenas 8 dias após o acordo judicial, Melinda foi pega fazendo sexo com um funcionário da prisão. Esse funcionário foi posteriormente renunciado e Melinda foi transferida para uma outra prisão em Indiana. Nenhuma acusação foi feita em relação a isso. Em novembro de 1992, Lori e Melinda compareceram em sua audiência de acordo separadas, nas quais admitiram suas ações na morte de Chanda Sharer. Durante a primeira semana de dezembro de 1992, Lori deu uma entrevista exclusiva para um jornal. Durante essa entrevista de 5 minutos, Lori assumiu repetidamente culpando Melinda sobre a morte de Chanda. Ela disse: "Não pensei que fosse tão longe. Não foi realmente o fato de eu não acreditar que eu estava fazendo isso. Foi o fato de eu não acreditar que isso estava acontecendo. Eu disse a ela que era estúpido. Chanda me abraçou,
Ela me pediu para não deixar que Melinda fazer isso. Ela estava chorando. Não havia nada que eu pudesse fazer. Laurie continuou a dizer que esperava vencer as acusações contra ela e planejava se formar em psicologia infantil. Em dezembro de 1992, ao dia da abertura da audiência de sentença de Melinda Loveless, caminhões de televisões se enfileiravam na rua em frente ao tribunal do condado de Jefferson. O tribunal estava lotado de repórteres curiosos e familiares de ambos os lados. Quando a sessão começou, o promotor descreveu o tribunal em detalhes vívidos e os eventos do sequestro, tortura e assassinato de Sharon. Nos dias seguintes, Tony, Laurie e vários amigos e conhecidos de Melinda foram chamados para testemunhar contra ela. No final, o testemunho mais comovente e convincente veio da mãe de Shanda. Ela começou com um vídeo com uma coleção de fotos de Shanda em diversas fases da sua vida. Enquanto a fita tocava, a mãe dela narrou as fotos. Após a apresentação, ela leu uma declaração escrita anteriormente para o tribunal, com duração de 45 minutos. Eu vou resumir um pouco do que ela disse. Obviamente, isso destruiu todas as nossas vidas. Falo por todos nós e digo que não acho que haja algo pior do que enterrar seu próprio filho. Não consigo controlar minhas emoções, na maioria das vezes. Choro porque quero meu bebê de volta. Quero que ela esteja em casa para o Natal este ano, mas não posso ficar com ela. Este ano não consegui comprar nada para Shanda. Não há presentes para ela debaixo da minha árvore. Melinda me enganou por não ficar com a minha filha durante essa vida. É o meu desejo para você, Melinda, que você viva sua vida com memórias dos seus gritos e a visão do seu corpo queimado e mutilado. Eu não tenho certeza de que você ama alguém em sua vida, Melinda, seja sua mãe ou seu pai. Eu quero que você os imagine no porta-malas daquele carro. Eu quero que você imagine a pessoa que você mais ama implorando e gritando por sua vida. Eu quero que você imagine essa pessoa sendo a pessoa deitada no chão e queimada e mutilada. Talvez então, e eu duvido seriamente, você possa sentir uma pequena parte da dor que a nossa família sente. A punição adequada para Melinda seria colocar-lhe em uma cela com as fotos do corpo queimado de Shanda e forçá-la a ouvir continuamente a fita da minha filha gritando como ela fez naquela noite. Espero e rezo que você se lembre dessas palavras pelo resto de sua vida, que você apodreça no inferno. Na conclusão do testemunho da mãe de Shanda, o juiz anunciou que esperaria para depois da audiência de Laurie para pronunciar as sentenças de ambas. A sentença de Laurie começou no dia 28 de dezembro de 1992 e foi idêntica à de Melinda Loveless. O promotor contou mais ou menos os mesmos eventos e as testemunhas variaram um pouco. Além de Melinda e Tony testemunharam como parte do seu acordo judicial. Na manhã do dia 4 de janeiro de 1993, Melinda estava diante do juiz aguardando sua sentença. Ele começou citando todos os fatores envolvidos no caso, incluindo a natureza horripilante do crime e a idade da vítima. Após uma breve pausa, o juiz sentenciou Melinda Loveless a 60 anos de prisão, a sentença máxima permitida pelo acordo de confissão. O juiz disse: "Você ainda tem tempo para mudar sua vida, fazer algo bom e útil com a sua vida após a prisão. Shanda Sharon não tem. Espero que você aproveite essa oportunidade." Melinda soluçou incontrolavelmente enquanto era levada e Laurie era trazida. O juiz novamente citou os fatores envolvidos no caso e proferiu uma sentença. Laurie não vacilou durante esse processo. Laurie também foi sentenciada a 60 anos de prisão pelos crimes que cometeu contra Shanda Sharon. Apenas 2 dias após a sentença de Melinda e Laurie, os pais de Shanda entraram com um acordo de $1 bilhão contra as 4 meninas. O processo foi aberto depois de uma estação de televisão informou que Laurie estava negociando vender sua história para uma produtora de filmes e Melinda também considerou várias ofertas que havia recebido. Os pais de Shanda nunca esperaram receber nada em dinheiro. Eles queriam desencorajar as meninas de lucrar às custas da sua filha. Naquele mesmo dia, a mãe de Shanda deu uma entrevista para um jornal. Ela disse: "É terrível pensar que elas poderiam lucrar com a morte de Shanda,
mas eu não posso dizer que fiquei chocada ao ouvir seus planos. Eu sei das coisas horríveis que essas garotas são capazes de fazer. O juiz do condado de Clark concordou com a mãe de Shanda e rapidamente emitiu uma liminar, impedindo que as meninas fizessem qualquer tipo de acordo para vender sua história. Apesar da liminar do juiz, a lei da Indiana exige que qualquer dinheiro que um criminoso receba pelos direitos da publicação ou transmissão sejam depositados no fundo da vítima de crime violento. Portanto, e continua sendo atualmente improvável que as meninas pudessem lucrar com seu crime. Na audiência de Torrey, durou mais 2 dias, durante os quais os investigadores elogiaram Tony pela sua cooperação e vários professores e familiares e amigos testemunharam em seu nome. Tony também recebeu a permissão do tribunal de ler uma declaração de autoria própria para a família de Shanda. Ela disse: "Eu sinto muito pela sua filha. Sei que você nunca poderá me perdoar por estar com aquelas garotas nos dias 10 e 11 de janeiro, mas gostaria de explicar algumas coisas para você. Sinto muito remorso pela sua filha. Estou presa há 10 meses e esse tempo tem sido um inferno. Tive pesadelos em que acordo gritando e não consigo parar de pensar por um segundo sem ver o corpo queimado de Shanda ou ouvir seus gritos. Eu estava apavorada com Melinda e Laurie. Melinda tinha uma faca e ia matar Shanda. Eu sei que deveria ter sido punido, mas em meu coração, ver Shanda torturada e queimada foi um castigo em si. Não procurei ajuda porque tinha medo que me matassem também. Aquela noite e aquela manhã viverão visivelmente em minha mente pelo resto da minha vida. Sei que você tem o direito de me odiar. Gostaria que houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer, mas tudo que eu posso dizer é sinto muito." Após a declaração de Tony, a mãe de Shanda assumiu o depoimento e deu uma resposta. Ela disse: "Eu participei de 3 audiências de sentença e tive que olhar e ouvir os assassinos da minha filha dia após dia, vivendo e mentindo, representando atos dignos de um Oscar. Vejo advogados tentando convencer a todos que essas meninas são as vítimas. A única vítima aqui é Shanda Renee Scherer e a sua família e seus amigos. Tony poderia ter salvado a vida da minha filha naquela noite em qualquer momento. Ela escolheu não fazer." Quando o tribunal voltou a se reunir, o juiz condenou Tony Lawrence a 20 anos de prisão, a sentença máxima permitida por lei. Tony desabou e chorou enquanto os policiais a levavam. Hope Rippey acabou aceitando um acordo judicial também, e a audiência dela aconteceu em junho de 1993. A pedido da defesa, a audiência foi transferida para a Indiana. No início da audiência, Hope fez uma declaração sustentando sua alegação de que a única ação contra Shanda foi derramar gasolina em seu corpo. Após sua breve declaração, a defesa chamou um psicólogo para depor. O psicólogo afirmou que Hope era imatura e agiu exclusivamente a comando de Melinda Loveless e de Laurie Tackett. No entanto, o testemunho das meninas mostrou ser uma história completamente diferente, como vocês souberam no início desse episódio. A promotoria também convocou testemunhas de 3 processos anteriores. A última a testemunhar mais uma vez foi a mãe de Shanda. Ao mostrar o vídeo que ela fez de Shanda ao tribunal, ela ficou com raiva porque Hope segurou a cabeça para baixo. Em resposta, o juiz ordenou que Hope assistisse à apresentação. Após o vídeo, a mãe de Shanda fez a breve declaração. "Imagino como você se sentiria se alguém fizesse com a sua sobrinha o que você fez com a nossa filha. Você não pode imaginar a dor que sentimos. Não há dor maior do que perder um filho." Após um curto recesso, o juiz sentenciou Hope Rippey à sentença máxima de 60 anos, mas suspendeu 10 anos pelas circunstâncias atenuantes, ordenando que ela fosse colocada em liberdade condicional por 10 anos no momento de sua libertação. Independentemente do seu nível de culpa, em 14 de dezembro de 2000, Tony Lawrence foi libertada da prisão em condicional depois de cumprir 9 anos de sentença de 20 anos. Após sua liberdade, Tony falou brevemente para a televisão, dizendo: "Eu não impedi, não pude impedir, não me importo com o que os outros dizem.
Se eu tivesse tentado algo diferente, estaria morta, deitada ali com ela. E eles nunca saberiam. Tony permaneceu em liberdade condicional até dezembro de 2002. E agora eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar vocês com muita raiva, mas eu já falo que não é minha culpa, tá? Não fiquem com raiva de mim. A juíza do Tribunal Superior de Indiana reduziu a prisão de Hope Rip de 50 para 35 anos. Eu sei. Pode jogar o celular de vocês agora se vocês quiserem. De acordo com relatos do jornal, o juiz sentiu que Hope estava arrependida e provavelmente seria produtiva na sociedade. A tomar sua decisão, o juiz levou em consideração o diploma de bacharel de Hope em um programa de estudos na Universidade para Presidiários, junto com o tempo que ela passou treinando cães-guias e falando com vários grupos de jovens. Com a decisão do juiz confirmada, a data para a libertação de Hope foi para 2006. A mãe de Shanda ficou furiosa com a decisão. Ela disse: ela fez todas as aulas. Ela conseguiu todos os diplomas que pôde obter com os meus impostos para acrescentar. Ela fez tudo o que pôde para sair mais cedo, mas é simplesmente errado. A única coisa que a mãe de Shanda disse que queria era que Rip e todos os outros cumprissem a sentença completa. Durante a primavera de 2006, os holofotes de notícia mudaram de Hope para Lori. Durante o ano anterior, o Departamento de Correções da Indiana lançou um programa em 3 prisões estaduais. O programa é um campo de treinamento baseado na fé de prisioneiros que pretendiam mudar suas vidas por meio da renovação espiritual e da educação. Um programa de TV fez uma reportagem sobre esse programa e uma repórter entrevistou a Lori. Lori disse: estou mudando tudo o que conheci em toda a minha vida. Deus era a única coisa que eu não queria ver na minha frente. Eu não tinha fé. Eu não tinha fé em Deus. Eu não tinha fé nas pessoas. Eu não tinha nada disso. Tive que cair de cara no chão e começar de novo. Peguei na mão de Deus e nunca senti isso antes na minha vida. Independentemente de qual mão Lori sentiu para acalmá-la, 6 meses depois, o programa foi para a prisão onde ela estava e ela foi a primeira a se inscrever. Lori supostamente passou seu tempo livre estudando a Bíblia e enfrentando as dificuldades de seus crimes. Em outubro de 2007, o advogado de Melinda Loveless anunciou que ela estava buscando sua liberdade antecipada da prisão. O advogado disse que argumentava que seus direitos na condenação de Melinda foram violados e que ela não recebeu uma representação legal suficiente. Ele declarou que ela foi coagida a aceitar a sentença que ela recebeu, ao invés de se declarar inocente. O advogado acreditava que a sua cliente havia cumprido sua pena e que o julgamento deveria ser anulado. Ela está, de acordo com o advogado, reformada e arrependida. De acordo com o promotor do condado de Jefferson, Melinda teve representação legal adequada durante a audiência da sentença e ele se opôs veemente à modificação de sua sentença. Esperava-se que o tribunal, no caso que houvesse em 2007, no entanto, a audiência foi adiada pelo fato de seu advogado ter o acesso negado à sua cliente no início das audiências. Após a decisão, de acordo com o advogado, ele tentou visitar Melinda diversas vezes para preparar para a audiência, mas ambas as vezes foram negado o acesso. O juiz concordou com o advogado e concedeu uma prorrogação de 60 dias. Antes da decisão, o advogado falou para uma entrevista por telefone e ele disse que Melinda havia sofrido abusos quando era criança e que a gravidade dos abusos a tornaria profundamente retardada. Palavras deles, não a minha. O advogado também disse que sua cliente se declarou culpada devido à coação, porque estava com medo de enfrentar a sentença de morte e não entendia todas as outras opções. A audiência de Melinda Loveless foi realizada dia 6 de dezembro de 2007. Durante o processo, Melinda disse ao juiz que ela não conseguia se lembrar da maioria dos procedimentos legais que ocorreram antes de assinar seu acordo judicial, mas que ela tinha a crença de que ela receberia a sentença de morte se ela não aceitasse. Tony foi libertada em 2000
depois de cumprir quase 9 anos de prisão, permanecendo em liberdade condicional até o final de 2002. Ela atualmente usa um nome diferente e trabalha para uma empresa de caminhões. Pelo que eu consegui pesquisar, ela opta por manter discreta e passa o tempo com seus filhos e pai. Hope foi libertada em liberdade condicional em abril de 2006. Desde então, ela teria se casado com uma namorada e parece morar em Indiana. Em janeiro de 2018, Lori foi libertada da prisão em uma liberdade condicional depois de um ano. Ela optou por manter sua vida privada desde então, e não se sabe muita coisa do que ela faz atualmente. Sua localização conhecida continua sendo Indiana. E Melinda foi libertada em setembro de 2019. Enquanto estava na prisão, ela treinou cães para serviço para pessoas com traumas e deficiência. Melinda também teria mudado o nome desde a sua libertação e prefere ficar longe aos olhos do público. Como Lori, sua localização continua sendo Indiana. Eu sei que vocês vão ficar muito bravos com essa informação de que todas foram libertadas depois do que aconteceu, mas infelizmente esse caso dá muita raiva por esse motivo, por elas terem sido libertadas depois de tudo que elas fizeram com Shanda. É inacreditável e dá muita raiva mesmo, e é totalmente compreensível se vocês querem jogar agora todos os aparelhos eletrônicos de vocês pela janela, ou até jogar mesmo vocês pela janela, porque é assim totalmente inacreditável que elas conseguiram ficar libertadas e viver a vida delas depois de tudo que elas fizeram com Shanda de apenas 12 anos de idade. E antes de acabar com o episódio de hoje, claro que temos uma instituição de caridade para indicar para o episódio. A instituição dessa vez se chama Poderia Ser Seu Filho e tem como objetivo conscientizar e prevenir o bullying e o cyberbullying em idade escolar, ao desenvolver empatia, aceitação e respeito ao próximo e orientar responsáveis sobre tomar ação contra o bullying. Então eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para Poderia Ser Seu Filho para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta deles. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse já é um episódio mais pesado que eu queria fazer, mas fazia muito tempo. Mas eu não vi muitas pessoas falando sobre esse caso, como eu comentei no começo do episódio. Esse caso, como eu falei, ele é muito parecido com o Suzanne Capper, que é o 4º episódio aqui no podcast. Me conta o que vocês acharam lá no Instagram, no post que eu fiz sobre o episódio de hoje. Estou louca para comentar com alguém sobre esse caso absurdo e sobre o fato de todas as 4 terem sido libertadas. Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. É só procurar Cravos e Crimes lá no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram que tem episódios novos. Se alguma coisa acontece, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que seja conhecido ou um caso que eu tenha feito. Então, acompanhe nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de sugestão de casos. Por enquanto, estou fazendo casos que me vêm na minha lista, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês queiram que eu faça. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra aqui no podcast, é só mandar para mim um e-mail no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu já deixei planejado. E no próximo episódio a gente vai fazer um caso conhecido. Eu ainda não escolhi qual episódio eu vou fazer. Eu ainda estou na dúvida se eu faço sobre a Casey Anthony ou sobre Elizabeth Smart. São 2 casos realmente incríveis, 2 casos que são completamente opostos. Uma é sobre a abdução de uma menina e a outra é sobre uma mãe que matou seus filhos. São casos que eu queria trazer muito para o podcast, porque são 2 casos que eu tenho um interesse muito grande e que é super conhecido e que eu estava querendo já falar, mas como eles são conhecidos e o podcast tem esse intuito de fazer casos que não são conhecidos, então eu acabei não trazendo. Então eu queria trazer, assim, a cada 10 episódios, um episódio mais conhecido
de casos que vocês já tenham um conhecimento maior. Então, ainda estou decidindo qual caso eu vou fazer, vocês vão ter a surpresa de ser um ou outro, mas já vou adiantar para vocês que os dois são incríveis e que os dois têm bastante conteúdo para a gente poder conversar bastante. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam o podcast, para vocês não perderem nenhum episódio do podcast aqui. Compartilhem com seus amigos e parentes se vocês gostaram dessa história. E eu estou sempre aberta para conversar com vocês lá no Instagram sobre o caso ou sobre qualquer outra coisa. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.